Abra sua Bíblia, amados. O Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes as semanas são tão grandes, tão corridas, que você precisa estar andando, dirigindo e viajando. Jesus, eu preciso pregar, me dá uma palavra, Senhor Jesus, eu preciso fazer isso. Senhor, eu tenho culto de ações de graça lá na casa do irmão fulano e tal, vamos lá. Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Senhor, eu preciso fazer isso. Então vocês entendem o quanto nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. E da intercessão de cada um. Você pregar uma vez por mês é uma coisa. Você ensinar a pregar durante 2, 3 vezes na semana é outra coisa. Não é que nós somos bons, é longe de nós. Se não fosse o Senhor, não teríamos nada para dar. Só o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia. Vamos ler então, Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler o versículo 31, 32 e depois vamos ler o 47 ao 51. Todos acharam? Ame essa palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Quantas pessoas estão terminando de ler a Bíblia esse ano? Olha lá, a Terezinha está lá terminando, levantou a mão. Daniel também, na garupa. É isso aí. Mais alguém está terminando de ler a Bíblia esse ano? A Mandenise está terminando também de ler a Bíblia esse ano. Amados, 3 pessoas só fizeram um propósito de ler a Bíblia esse ano. Quem já terminou? Rosenildo terminou. Romeu já terminou também? Amém, vamos ler, em nome de Jesus. Versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de João. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não os ouvis, porque não sois de Deus. Responderam os judeus: não dizemos com razão que este é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós damos valor por muitas coisas. Você quer ver uma coisa? Se você for sincero, não vou pedir nem para você contar, mas eu tenho certeza que você pega o teu celular mais de 100 vezes por dia. Sim ou não? Quantas mensagens você vê, quantas vezes você pega, e tem pessoas que abrem o celular, limpam o celular, coloca aqui. Tem pessoas, amados, que ele fica sem comer, mas não fica sem celular. Se o celular quebrou, ele dá um jeito, vai para o Paraguai, vai na Pernambucana, vai no Magazine Luiza, faz não sei quantas vezes, mas sem celular não fica. Eu fiquei pensando, se as pessoas pegassem a Bíblia do jeito que pega o celular, era um expert em Bíblia. Lia a Bíblia, dentro de 2, 3 meses, ele lia toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu gostaria que você valorizasse um pouco a palavra de Deus, como você valoriza o teu celular. E que você colocasse, se você não tem, colocasse o aplicativo da Bíblia, e pelo menos, no mínimo 3, 4 vezes por dia, você abrisse teu celular e lesse a Bíblia. Porque é uma maneira de você carregar a Bíblia aonde você for. E você ter um momento de ler essa Bíblia. É a Bíblia a mesma coisa, é a palavra de Deus a mesma coisa. Você está meditando na palavra do Senhor. Mas que você parasse um pouquinho, desvalorize menos o celular e valorize mais a palavra do Senhor. Tem coisas, amado, você veja bem, nós valorizamos tanto essa carcaça, que um dia vai apodrecer, e às vezes não cuidamos do que está dentro, que é o coração e tantas outras coisas mais, que às vezes descuidamos, e muitas vezes está com veia tudo entupida, pressão alta, porque não cuidamos.
mas não esquecemos todos os dias de tomar um banho, se lavar, passar um perfume, cuidar, pentear o cabelo, passar uma maquiagem, cuidar dessa carcaça. Às vezes nós valorizamos tanto algo que não merecia tanto valor. E aqui, amado, nós vemos essa palavra que nós lemos. O Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou conhecer a Deus se eu não escuto as pregações e o ensino da palavra? Como que eu vou conhecer a Deus, eu vou obter salvação, se eu não dou ouvido à palavra de Deus? Eu buscava algo do Senhor nesse dia da Bíblia, e o Senhor me deu esse tema dessa palavra: o valor da palavra de Deus. É sobre isso que eu gostaria de meditar com a igreja: o valor da palavra de Deus. Primeiro valor, a importância de ouvir. Há diferença em escutar e ouvir? Sim ou não? Escutar, você escutou, mas não entendeu, certo? Eu escutei, mas não entendi. Ouvir é você ouvir e sabe o que a outra pessoa, ou o som que chegou até os ouvidos. Isso é ouvir. A importância de ouvir. O verso 47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Jesus declara dizendo: os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Então, quando você vê uma pessoa que não gosta da palavra de Deus, ixi, Bíblia, de novo, vem de novo. Essas pessoas não gostam de Deus. Porque as pessoas que amam a Deus, eles amam ouvir a palavra de Deus. Os que não dão ouvido às palavras de Deus, não são filhos de Deus. O próprio Jesus, não é eu que estou colocando, o próprio Jesus que diz que aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, não são filhos de Deus. Deus nos chama para ouvir a palavra de Deus. Olha, Ele nos chama para ouvir a sua própria palavra. Vinde, tenho uma palavra para vocês. Amado, você parou para pensar quantas pessoas que poderiam ser livres da morte, do inferno, de tantas coisas, se desse ouvido à palavra de Deus? Quantas pessoas dizem assim: olha, se eu tivesse dado ouvido, não tinha acontecido isso. Se eu tivesse dado ouvido à palavra de Deus, não tinha acontecido isso. Mas muitas vezes, escuta por aqui, solta aqui, não dão ouvido. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, a parte B desse versículo diz assim: ouvi, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprir. Deuteronômio capítulo 7, verso 12 também diz assim: sucederá, pois, que por ouvires estes preceitos, e os guardares, e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos teus pais. Olha, o Senhor diz: aqueles que ouvem a minha palavra, eu cumprirei a promessa, o pacto que eu fiz com seus pais e também com vocês. Eu cumprirei. E o que o Senhor prometeu? O Senhor prometeu de estar conosco todos os dias. Ele prometeu de ouvir as nossas orações. Ele prometeu de pegar. Ele pega para nossas mãos e diz: tu és meu. O Senhor prometeu de nos levar para a eternidade. Ele prometeu de cumprir toda a sua palavra. Apocalipse capítulo 1, verso 3, a parte B do versículo diz assim: bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia.
Bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Qual é a profecia? A maior profecia. Enquanto muitas pessoas vivem procurando profetas e profetas por ali, e procurando alguém que diga, eis que te digo, a Bíblia diz que de Gênesis a Apocalipse é a maior profecia que você pode ouvir. É ela que vai te levar às mansões celestiais. É muito bom ouvir, mas melhor obedecer a palavra de Deus. Ouvir a palavra é dar crédito, é aceitá-la. O grande problema hoje dos crentes por não estarem ouvindo a voz do Senhor. O grande problema é isso, não dar ouvido à palavra do Senhor. Você já viu pessoas assim que você fala alguma coisa, ele entendeu, mas ele diz assim, o que mesmo? O quê? O quê? Ele entendeu. Tem muitos crentes hoje na igreja, ele ouve aquilo que ele quer, aquilo que se beneficia. Agora o pai que ama, ao mesmo tempo que ele passa a mão, ele faz carinho, ele chega a vara, é um gesto de amor também. O pai que ama é aquele que diz, meu filho, hoje eu estou trazendo a minha palavra. E muitas das vezes o Senhor vem e corrige. E às vezes nós achamos assim, quando é a palavra de bênção, o pastor é uma bênção. Mas quando o pastor fala de bênção, é Deus que está falando. Mas quando o pastor traz a palavra, e a palavra nos sacode, a palavra vem e nos corrige, diz assim, essa palavra é do pastor, não é de Deus. É carne pura, não gosta de ser corrigido. Aquele que não sabe ouvir, não sabe obedecer. Eu preciso aprender a ouvir. E hoje nós vivemos uma geração de crente que não sabe ouvir, ou só quer ouvir aquilo que querem. Segunda coisa, a importância de guardar a palavra. Verso 51 diz assim, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. Mas como assim? Eu não vou morrer? Mesmo que morra, tenha vida eterna. O Senhor não está falando dessa morte física, mas nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós estaremos para todo sempre junto com o Senhor. O que é guardar a palavra de Deus? É ter dentro de si, é entesourá-la. Você já ouviu que a Bíblia diz assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Quando você transmite alguma coisa, se você ouvir de pessoas que é bocudo, que é cheio de palavrão, porque está cheio o coração dele dessas coisas. Mas quando você vê uma pessoa falando palavras de bênção, palavras que edifica, é isso que está dentro do seu coração. É exatamente isso, entesourá-la. Olha, a parábola do semeador de Mateus 13, do versículo 1 ao 22, começa dizendo o seguinte: a semente que caiu na beira do caminho é os que ouvem e não compreendem. Os que ouvem e não compreendem. Olha bem, tem muitas pessoas que recebem a palavra, mas não compreendem. Mas como é que é isso mesmo? Não é que ele não quer, ele pode compreender. Outra coisa, aqueles que caiu no meio das pedras, é aqueles que ouvem e não tem raiz. Ele não prossegue, é tão legal para o momento. São aquelas pessoas que muitas vezes se aproximam de Deus para ser beneficiado por uma bênção, por uma cura, ou por alguma coisa, e daqui a pouco já não tem raiz, ele vai embora, eu já recebi o que eu queria. Mas o que é melhor? Receber a salvação ou receber apenas uma bênção? E por último diz, o que caiu no meio dos espinhos, é os que ouvem e ficam sufocados. Eles não conseguem a pressão do dia a dia. Agora você está indo na igreja de crente, agora você é crente, e você é isso, você é aquilo. Eles não aguentam a pressão, são sufocados, não conseguem ouvir. E aí, os que ouvem e compreendem a palavra de Deus, é aqueles que frutificam, é aqueles que andam, que
vão à frente, que entenderam a palavra de Deus. Tem muitas pessoas, amado, que você diz assim, mas aquela pessoa um dia aceitou Jesus, por que ela não conseguiu andar? Porque muitas vezes ele ouviu e não compreendeu, ou muitas vezes foi sufocado pelos prazeres do mundo. São tantas coisas, amado, que as pessoas, digamos, sufocam. Eu fico pensando assim, tem muitos irmãos aqui que já são das antigas servindo ao Senhor Jesus. Vocês imaginaram como que era a igreja nas antigas? Se essa geração aqui, ó, essa geração conseguiria, Adriano, conviver com as antigas, com as igrejas antigas? Não conseguia. Nada podia. Será que os jovens poderiam ir na lanchonete lá no Pinguim, depois do culto, comer uma pizza, uma coisa? Podia? Não, lá é no meio do mundo, lá é coisa carnal, ninguém pode ir. Era desse jeito. E aí nós vemos que essa geração sobreviveu. São pessoas crentes, são pessoas firmes, porque ficaram firmes na palavra. Quantas vezes que eu vi jovens, que eu liderei jovens, que eles foram excluídos, foram disciplinados porque jogavam bola, estavam em cima do caminhão jogando bola. Amado, hoje você tem liberdade, glória a Deus por isso, mas muitas pessoas não conseguem viver essa liberdade, vira libertinagem. Ele acha que ele pode dar um passo aqui, ele dá dois, quando vê ele cai. Eu preciso valorizar o que o Senhor Jesus Cristo não quer nos escravizar, porque a pior escravidão é aqui na sua mente, a pior prisão é essa aqui. Eu preciso ser livre, porque Jesus morreu para perdoar os meus pecados, mas eu preciso valorizar e cumprir a palavra de Deus. Eu preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos presos a tantas coisas, mas a palavra de Deus deve ser obedecida. Não basta simplesmente ouvir, é preciso entesourar e guardar. Entesourar e guardar. Olha o que o salmista no Salmo 119, versos 11 diz. Nós citamos hoje no início aqui. Escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não. Quanto mais eu conheço a palavra, eu entesouro a palavra no meu coração, eu vou pecar menos. Eu vou pecar menos, porque ela está entesourada. Chega aqui, as pessoas assim, você não pode? Não, não é que eu não posso, eu não quero. Um dia, Charles Finney, dos grandes avivamentos, era um advogado que se converteu de uma forma tão tremenda. E numa viagem de trem, ele estava viajando, lendo, e tinha vários companheiros de viagem jogando cartas, baralho. E de repente um deles precisava ir no banheiro, falou para ele: o senhor não quer descartar aqui para nós, jogar aqui? Não posso. Por que não pode? Porque eu não tenho mãos. Ah, como que não tem mãos? Você está segurando? Não são minhas. Mas de quem é? Falei: é de Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode beber? Pode, mas não me convém. Você pode fumar? Pode, mas não te convém. Porque escravo é aquele que não consegue. Nós somos livres. Fazemos de livre e espontânea vontade. Nós seguimos Jesus de livre e espontânea vontade. Nós pregamos de livre e espontânea vontade. Nós falamos que Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Salvador, de livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui nessa noite de livre e espontânea vontade. Ninguém está aqui obrigado, e o Senhor não quer que ninguém seja obrigado a servi-lo. Eu preciso entesourar a sua palavra. E também a importância de permanecer na palavra. O verso 31 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecer na onde? Nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Jesus diz para mim, para nós, para mim e para você:
Se nós permanecer na sua palavra, nós somos verdadeiros discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Se você permanecer na palavra dele, você é discípulo. Se você não permanecer na palavra, você não é discípulo. O próprio Jesus está dizendo isso. Só é discípulo aquele que permanece na palavra. O que é permanecer na palavra? É você andar todos os dias dentro da palavra. Daí as pessoas dizem assim, mas que coisa chato. Ter alguém me controlando. Não é controlando. Você percebeu? Vou te citar um exemplo para você. Aqui tem várias pessoas que dirigem. Mas no começo, quando você começou a dirigir, você olhava para o câmbio e ficava olhando que direção que você colocava a marcha, com medo de errar a marcha. Eu tenho que fazer com cuidado aqui, embalar, eu tenho que levar aqui na terceira, porque senão eu já ponho na quarta. Eu ficava olhando ali, né? E tem que falar assim, eu preciso pisar bem na embreagem, porque senão a marcha não entra. Daqui a pouco passou um tempo que você dirige, amado, você com o olho fechado, vou em marcha e tira marcha e volta. Não é assim? É difícil você fazer isso? Não. E hoje ainda é melhor ainda, né? Melhor ainda. Pisa no freio, põe aqui, puxa aqui no automático e vai embora, de boa, tranquilo. Mais fácil ainda. Tem muitas pessoas que quando não tem prática com o retrovisor, estica o pescoção para trás assim, para dar de ré. Mas como ele começa a praticar, que ele começa a confiar na visão que ele tem no retrovisor e no outro retrovisor, ele volta tranquilamente. Isso é prática. Não é difícil você fazer. Assim é a palavra de Deus. Ela não é pesada. Ela é fácil. Ela é doce como mel. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Felizes aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. E muitos que se diziam discípulos, mas que não guardaram a palavra. E a palavra são poucos os que guardam a palavra de Deus. Os que se afastam de Cristo são os que não permanecem na palavra. Lembra que Jesus disse assim para eles, vocês querem ir também? E o Pedro levanta e diz assim, não, Senhor, só tu tem poder de vida eterna. Ele queria permanecer na palavra. Hoje querem ouvir tantas coisas, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus. Tem lugar, amados. Louvor é muito bom, cantar é muito bom, glória a Deus. Mas tem que ter espaço para a palavra. Tem que ter a palavra. Adoração, o louvor é a preparação para nós ouvirmos a palavra do Senhor. E essa palavra nos alimenta. Essa palavra nos fortalece. Permanecer na palavra é obedecê-la, é praticá-la, é vivê-la. Dia após dia. Andar é obedecê-la, praticá-la e vivê-la. Deus disse para Josué, olha que Deus disse para Josué. Medite na minha palavra de dia e de noite. Medite na minha palavra de dia e de noite. Mas não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não te mandei eu? Medite na minha palavra dia e noite. Dia e noite, sempre meditando, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, cumpra a palavra como ela é. Se o Senhor diz é reto, não é para a esquerda, não pode dar jeitinho brasileiro não, é do jeito que o Senhor manda, é exatamente isso, amado. Valorize a palavra do Senhor. Se você quer ser bem sucedido na tua vida, ouça a palavra de Deus. Deus está à procura daqueles que são comprometidos com a sua palavra. E eu creio que tem vidas aqui são comprometidos com a palavra do Senhor. Amém? Quantos aqui são comprometidos com a palavra do Senhor? Eu não estou dizendo assim quantos aqui são perfeitos, porque não tem nenhum perfeito aqui. Mas nós estamos procurando cada dia mais obedecer a palavra do Senhor. Cada dia guardar em nosso coração a palavra do Senhor. Cada dia guardar, praticar, amar essa palavra dia após dia. E eu tenho certeza,
que isso alegrará o coração do Senhor, e as suas promessas, aquilo que Ele tem prometido, tanto para você como na Bíblia, Ele cumprirá na tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.